E aí, gente, primeiro de tudo, bem-vindos. Estou aqui, Gregório do Vivier, Vinícius Calderoni. Tudo bem, guris? Tudo ótimo, um prazer, Fernando. Uma honra estar aqui. Estar aqui no Porto Alegre, essa é a única maneira de estar aqui no Porto Alegre em cena, né? Sem estar em Porto Alegre, mas já é alguma coisa. Exatamente. Tem esse momento de... uma das coisas que eu tenho, claro, que eu falei antes, seria incrível ter vocês dois aqui, ter o espetáculo aqui, né? O Sísifo, é a partir do Sísifo que a gente vai falar. Eu gosto de falar que é a partir do Sísifo que a gente pode falar o que a gente quiser, de qualquer coisa, tudo que vier à nossa cabeça. Mas essas conversas aqui foi também um mecanismo que a gente achou dentro dessa ideia de fazer o Porto Alegre Cena, de realizar o festival, né? Para manter o festival vivo, não passar esse ano em branco, mesmo esse ano maluco, a gente poder realizar o festival e poder promover esses espaços de encontro, porque, de verdade, eu trabalho no Porto Alegre Cena há 15 anos e uma das coisas que eu mais me dá tesão mesmo, assim, são esses momentos de encontro, assim, né? Com os artistas que vêm de fora, os artistas da cidade, ter aquele burburinho depois das peças, as pessoas falando que amaram, querem ver de novo, as pessoas que odiaram, não querem nunca mais voltar no teatro na vida. Então, ver chegar num momento em que tu vê que as pessoas estão falando sobre teatro, sobre estética, sobre, mesmo que seja, assim, um público comum. E isso é incrível, né? Esse encontro eu acho maravilhoso, e poder encontrar os artistas de fora com os daqui. Então, também foi uma maneira da gente manter isso um pouco vivo, mesmo que desse jeito aqui. Então, primeiro de tudo, é um prazer, uma honra mesmo a gente poder estar conversando aqui com vocês dois artistas maravilhosos, brasileiros e resistentes e maravilhosos, criativos. A gente vai falar, né? Eu queria, então, essas conversas aqui é isso, a gente, a partir do Sísifo, para a gente também poder, porque a ideia também de poder trazer, se vocês puderem, se a gente puder, se o Brasil, se o mundo puder, a gente ter o espetáculo ano que vem, 2021, na programação, ao vivo, no palco do teatro, com o público reunido no mesmo espaço. Mas, enquanto isso, a ideia também dessas conversas é a gente poder falar um pouco sobre o trabalho, e a partir do trabalho a gente falar sobre o que a gente quiser, porque aqui no Porto Alegre em Cena, festival, nós ainda somos completamente livres para falar sobre o que a gente quiser, sem censura nenhuma, coisa cada vez mais rara. Então, é isso que eu quero falar, assim, a gente começar a falar falando de Brasil, falando de tudo isso. Queria começar perguntando para vocês, saber que vocês falassem para a gente sobre primeiro de tudo, esse encontro de vocês, né? Eu vi já em algum momento que vocês já vinham, acho que, acompanhando a trajetória um do outro, corrijam se eu estiver errado, mas estou falar um pouco disso, assim, mas eu queria tem uma curiosidade, assim, que eu queria debulhar um pouco, que é em que momento que vocês pegam e realmente vocês se debruçam sobre o Sísifo, né? Sobre a escolha de ser Sísifo como uma referência para essas dezenas de histórias que se passam ali, e aquele toró de ideias, é numa mesa de bar, é num restaurante, é à distância, é numa reunião séria. Como é que vocês começam a se debruçar sobre a construção desse texto todo, que é genial? Todas as anteriores. Quer começar, Greg? A gente está bem treinado, porque agora a gente fez várias lives recentes, então a gente sabe agora responder isso bem. A gente queria antes trabalhar, acho que o encontro vem antes da peça, a gente queria fazer alguma coisa junto. E aí a gente começou a fazer um monte de coisa meio que ao mesmo tempo, pintou um filme, a gente escreveu num núcleo de roteiro, junto com a vontade de fazer uma coisa para o Festival de Curitiba. Desculpa falar da concorrência aí. Não tem concorrência alguma. É a irmandade, a fraternidade. Irmandade, exatamente. Não sei, não. E Porto Alegre em Cena, para o ano que vem, acho que é pensar talvez numa nova ainda, né? E eu acho que a partir dessa data, essa vontade de fazer algo assim para um festival. Guilherme Weber topou, ele falou com ele, quer fazer faz uma coisa, então um festival tal, a gente se uniu, o que a gente vai fazer? A gente estava, na verdade, pensando no filme que a gente estava escrevendo, e aí no filme tinha uma história, a gente queria fazer uma coisa meio pós-apocalíptica, assim, tinham pessoas robotizadas, presas num GIF, espécies de zumbis presas dentro de um GIF. E aí foi o Vinícius que falou,
olha, rapaz, Sísifo foi o primeiro GIF, não é, da humanidade. Falei, puta, que sacada sensacional, viu? Aí a gente meio que estruturou a peça em volta dessa percepção, não é? E aí fez, acho que uma peça de Sísifos, de pessoas presas dentro de um movimento circular. E essa peça, uma peça que falasse ao mesmo tempo dessa circularidade na qual está presa o Brasil, mas também dessa circularidade na qual estamos todos presos, nas quais as relações amorosas estão presas, né? Na qual as relações familiares parecem estar presas. Então, fala desse círculo, desse eterno retorno, que ajuda muito a entender mesmo o Brasil de hoje, mas também ajuda a entender um pouco a nossa condição, acho, hoje, de modo geral, né, de jovens tentando construir algo que tem muita chance de ser destruído, como acabou de ser destruído tanta coisa, né? Então, fala, acho que, de tudo isso, não é, Vinícius? Sim, perfeito. E acho que a gente se encontrou, eu sou fã do Greg há muito tempo, o Greg também já tinha visto coisas minhas, a gente foi criando uma amizade nesses encontros e foi crescendo esse desejo de trabalhar junto. Depois que se consolidou, a gente ficou um longo tempo se encontrando até chegar nessa ideia de Sísifo. E acho que a gente teve muitas epifanias já com o desejo de ter uma peça. E o que foi bom foi que quando a gente encontrou Sísifo, tudo que a gente tinha falado, e eram meses de conversas, cabia dentro de Sísifo, cabia dentro dessa premissa. Acho que isso foi o que permitiu, assim... Então, quer dizer, uma peça que se originou do afeto, do encontro, da nossa vontade de fazer alguma coisa juntos, e o teatro tem um pouco dessa particularidade, você, no fim, escolhe pessoas com quem você quer passar mais tempo junto. Por isso que esse encontro realmente em 2021 em Porto Alegre em Cena é inadiável, porque a gente quer muito estar junto com vocês, no mesmo lugar, no mesmo espaço. A gente estamos entendendo e aceitando que essa live é uma nota promissória, né, da apresentação do ano que vem. E então acho que é isso. Acho que o que a gente percebeu era que Sísifo era um veículo por ser um mito muito incorporado já ao imaginário, né, já colocado assim, já assimilado pela cultura do Ocidente e ressignificado, e porque ele é um mito que fala muito ao coração de todos, a sensação de fazer um esforço terrível para vê-lo ser desfeito e fazer um esforço terrível, isso parece que é tão universal e como o Greg já descreveu muito bem, tudo que a gente já tinha pensado, as epifanias de até então cabiam muito bem dentro dessa premissa, Sísifo. E a partir disso, aí sim, acho que a gente começou a estruturar e pensar, e aí ler o mito de Sísifo de Camus, que nenhum dos dois tinha lido, e aí pensar quais eram as questões que estavam ancoradas ali no mito de Sísifo, e estudar mais o mito profundamente, mas desde cedo tinha essa ideia de que era uma releitura pop, sem nenhuma obrigatoriedade de ser... de ter alguma força acadêmica, de responder alguma coisa, de ser um tratado filosófico, de ter qualquer uma dessas questões. Era uma livre inspiração nesse Sísifo, e justamente por isso é que eu sinto que a peça pode ter esse nome, né? É um nome muito emblemático, que parece que vai falar de alguma coisa, e na verdade ela está falando de tudo ao redor dessa ideia, né? De mil jeitos dessa ideia se espelhar em outros lugares, né? Assim, num país, numa pessoa, né, a ideia de que o Brasil se instaura em ciclos, né, assim, o ciclo do café, o ciclo da mineração, o ciclo da cana-de-açúcar e os ciclos de desenvolvimento, progresso e retrocesso, como o que a gente está vivendo agora, enfim. Acho que é isso. Ixi, acho que... Vocês já... Quando vocês foram ler o mito, vocês já tinham antes, vocês já sabiam que vocês queriam fazer essas várias histórias, trazer essas várias questões à tona, assim? E o que mudou nessa busca de ir ler o mito? Como eu disse... O mito veio trazendo, né? O mito trouxe essa possibilidade, começou a falar do mito e começou a ver que essa circularidade... Né? É muito doido esse magnetismo da Grécia Antiga, não é? Que parece que deu pra gente chaves interpretativas para tudo. Tanto é que Freud foi falar da questão, né, da materna, da sexualidade, ou cai em Édipo. O sujeito vai falar
vai dar qualquer imagem sobre a obscuridão da verdade, caverna de Platão, assim. Os mitos, eles parecem, é o calcanhar de Aquiles. Os mitos gregos parece que eles são mitos por isso, claro, né? Eles são fundadores, né, de uma sensibilidade do Ocidente, né, assim. Exatamente, e ajudam mesmo a gente a ver, né? Ajudam a gente a traduzir em imagem um sentimento que é muito comum. Então, através do mito, a gente foi vendo que ele era muito elucidativo e dava para falar tudo isso, mas acho que a gente partiu mesmo dessa restrição, né? Que é uma restrição muito boa em geral, mas pensar assim, a gente quer falar disso. Aí veio outra coisa que foi a rampa também, o cenário que o André Cortez bolou pra gente, que é essa rampa que gira e tal, foi outra coisa que a gente passou então a imaginar, né, cenas que coubessem nessa topografia íngreme, assim, nessa, não digo o que né, que também define tanta coisa, assim, é outra imagem muito forte para tudo, para o Brasil descendo a ladeira, mas também para essa montanha da estrada da vida que se sobe, que se perde, para tantos caminhos, né? É uma metáfora muito forte a rampa para um monte de coisa. Então a gente também começou a pensar tudo que cabe nessa montanha, ou nessa rampa, ou nessa ladeira, né? Por acaso nos conhecemos numa rampa, né, Vini? No Bar da Rampa, no Rio de Janeiro. Não foi, acho que o nosso primeiro encontro, mas foi talvez o mais emblemático, né? Que É a gente verdade, já se foi, conhecíamos. e Eu foi moro em São maravilhoso. Paulo, né? Eu moro em São Paulo e o Greg no Rio, mas uma vez que eu estava no Rio em 2014, a gente se encontrou no Bar da Rampa e foi muito emblemático. Estava escrito nas estrelas mesmo. Mas eu acho que, só adicionando algo ao que o Greg já disse, mas eu acho que a gente primeiro... As coisas são um pouco impuras, né? Elas são meio... existe uma promiscuidade, assim. É difícil já depois, olhando em retrospecto, saber o que veio exatamente antes ou depois, mas eu acho que dá para dizer assim, a gente já tinha tido muitas ideias e muitas anotações, a gente era muito obcecado por memes e gifs, assim, como amigos, compartilhando e trocando essas linguagens, porque a gente é muito consumidor de memes, assim, e gifs, então acho que na hora que a gente pensou que Sísifo podia também... Sísifo é o primeiro GIF, então também poderia ser um estudo, uma transposição sobre essa linguagem para o palco, também foi uma coisa importante. Mas depois disso, acho que a gente caiu nesse grande problema de dizer como é que isso se transforma num dispositivo teatral e, sobretudo, num solo, né? Acho que essa era uma grande questão, quer dizer, como é que isso pode ser um solo, falando de... E a gente já tinha tido tantas ideias diferentes, de diferentes naturezas, que já parecia que não era uma única história que fazia caber absolutamente todas as coisas, que precisava de alguma noção que fossem coisas episódicas girando em torno de um centro, né, de um centro gravitacional. E eu acho que Sísifo deu para a gente esse centro gravitacional. E a partir disso, eu acho que a gente foi tentando desvendar qual é o dispositivo cênico que Sísifo suscita. Aí acho que chegamos à rampa, aí acho que chegamos à própria ideia de um trajeto que termina e você recomeça do mesmo trajeto, entende? Isso também foi muito definidor. A gente passou muito tempo já tendo a ideia, já tendo o nome, já trabalhando em sala de ensaio, com várias ideias, sem conseguir chegar a esse conceito central. Acho que a gente já tinha até escrito algumas primeiras cenas sem ter clareza de que esse era o dispositivo. E daí, na hora que a gente achou efetivamente, que foi em janeiro de 2019, e a gente já estava com a estreia marcada, na verdade, né? A gente entrou em sala de ensaio e tudo mais, sem um texto, na verdade, fomos criando conjuntamente. Mas na hora que a gente chegou nesse dispositivo, ou seja, um ator começa num ponto, atravessa, pula num lugar, a luz apaga, quando a luz reacende, ele está no mesmo ponto do começo, isso parecia a transposição, e essa é uma rampa, então quer dizer, a junção desses elementos foi muito estimulante. E aí a gente ficou... O único medo que deu no começo foi esse. A rampa, o mesmo trajeto, isso não é repetitivo, isso não é cansativo. E a gente entendeu que não, que justamente o desafio era esse, né? Entender como é que o mesmo trajeto pode ser preenchido de infinitas formas. No fim das contas, a gente entendeu o quanto isso era uma metáfora da vida, né? Assim, um trajeto que só se conhece o ponto de partida e o ponto de chegada e que pode ser preenchido de infinitas maneiras, né? Assim, que são as infinitas maneiras que há para se viver, embora haja repetições arquetípicas, mas cada vida com as suas especificidades. E aí vão surgindo essas pequenas cenas, porque isso é o que realmente eu acho que o que dá o ritmo e a não repetitividade, mesmo sendo, né, um movimento repetido ali, também dá um ritmo e dá novidade, mesmo porque mesmo que o movimento se repita, cada cena é uma nova cena e aquilo vai numa grande dramaturgia, aquilo também as coisas vão se transformando, né? E vão crescendo, sim, vão chegando em vários pontos, né? Então tem desde assim
sei lá, da cena do mate, ou cenas mais longas, ou quando fala de amor, quando fala de um relacionamento, ou quando tem um momento, eu acho que era, que acho que era o Gregório falou da coisa da Rampas, falar um pouco desses momentos do Brasil também. Acho que tem um momento que ele fala que, não sei se é metáfora a palavra, mas é a metáfora do Brasil, e rola, então tem uns momentos que são. Isso são cenas, às vezes, muito rápidas, às vezes um pouco prolongadas, e depois todo aquele jogo com a Sim. cena também, né? Com o Eu teatro, acho, com o espaço, assim. eu acho que o desafio foi esse. A partir do momento, depois que a gente definiu o dispositivo, entendeu o que era essa rampa com essas coisas, com essa travessia, a gente começou a ter uma quantidade de ideias desaconselhável, assim, muito grande, assim. Então a gente falou, meu Deus, não precisaria de 4 peças para abarcar essas ideias que meio de em 2 dias a gente juntou muita coisa. E a gente percebeu de cara que tinha essa possibilidade incrível. Algumas trajetórias podiam ser só trajetórias de humor físico, algumas poderiam ser a escalada da humanidade, algumas podiam ser só o Gregório correndo e pulando, sei lá, quer dizer, tinha muitas possibilidades. Em vários momentos também, a própria duração da rampa, né, o fato da rampa ser finita e em algum momento estar chegando e você saber que está chegando e o fim está se aproximando, também é um assunto dramatúrgico. Então, acho que assim, a gente começou a ter muitas ideias. E aí o desafio foi como é que a gente estruturava isso em torno de uma ideia. E isso tomou muito tempo, assim, né? Como é que isso podia ser uma mesma coisa, né? Como é que isso podia ser a mesma peça? Eu acho que como tudo, não foi instantâneo. A gente foi descobrindo e a peça depois tem um caminho ali de costura, né? Uma história que acontece no começo e que você só acha que parece só um começo, umas boas-vindas da peça, se relaciona com um episódio longo do meio que se relaciona com o episódio longo do fim. Então, essa espinha dorsal, por exemplo, só ficou clara no final da peça, assim, a hora que a gente estava escrevendo e percebeu, e foi escrevendo que a gente percebeu que tudo ressoava em tudo, e que ali havia uma espinha dorsal da peça, um mote que aparecia no começo, no meio e no fim, e que, portanto, essas cenas episódicas também giravam em torno de um mesmo eixo. E a gente também acho que tinha, o Greg também pode falar bastante disso, assim, a gente tinha uma vontade um pouco de ser charge, de ser uma tirinha, sabe? Assim, de poder ser um pouco Milor, um pouco como a Laerte. A gente falava muito disso, assim, de alguns Foi muito uma inspiração, né, pra gente. Muito. Alguns quadros que se resolvessem neles mesmos, assim, que fossem quase uma resultante, uma imagem poética, assim, e com muita concisão, né, dramática e tal. Então isso se resolver quase como numa tirinha, né, em 3 quadrinhos ou em um único quadrinho, assim, né, isso já ser. E também tinha uma coisa da New Yorker, da revista New Yorker, que o Greg me mostrou, que era um concurso que eles fizeram de publicar uma charge e os leitores cada leitor mandava uma legenda diferente para aquela charge. E de alguma maneira a gente com um cenário que era mais ou menos idêntico e a luz apagava e acendia, a cada nova aparição desse cenário era uma charge nova com o mesmo cenário, entendeu? Era uma nova maneira era uma nova legenda que a gente tinha que elaborar para aquela mesma imagem, né? Enfim. Acho que tem um jogo de meme também um pouco, né? Que é esse jogo de você atribuir significados mais diversos a uma imagem. No caso, é um mito, mas é uma brincadeira meio de construir memes, assim, que é isso, né? O jogo do meme é um pouco esse, você ter uma mesma imagem que pode servir aos propósitos mais diversos. E eu acho que essa brincadeira no teatro, a gente queria, né, transpor isso para o palco, assim, também. Como é que seria tratar Sísifo como um meme, preenchendo ele das mais diversas circunstâncias, né, possíveis. Eu e Vinícius somos muito, a gente se compartilha muito meme, mais do que qualquer coisa. Eu não consigo ver um meme bom que eu sei que tem um que só ele vai dar valor. A gente uma meme adicção aqui compartilhada. Tem umas referências da peça que, claro, né, que o público tem a parte que o público constrói ele, né, ele mesmo, a partir dos elementos que vocês vão jogando ali, que a gente vai construindo, e dessas cenas e dessa repetição que vocês estavam falando, dessas ideias talvez de construir esses memes. Eu não sei se foi o som ou a iluminação do Wagner Antônio, era uma coisa incrível, aquela luz e aquele jogo
de subindo a rampa, né? Também não falar demais, não. Isso dá para falar, acho que deve ter Não. vídeo também já no YouTube, coisa, mas enfim, tem nada a substituir ao teatro e ver o espetáculo. Mas tem uma coisa para mim que foi me remetendo uma coisa meio que uma ideia de game também. Não sei se tinha um som, um pouco disso, de tu ir, subia, não sei o que, caía e voltava para o início, assim, quase como, tipo, sei lá, morria e volta para a fase inicial ali. Tinha Total. esses jogos. Game, né? Não, é exatamente. O conceito do começo é justamente um videogamezinho mesmo, né? A gente fez a trilha da Maria Portugal e a luz do Wagner, que é linda também. Ambas, né? A trilha e a luz são muito lindas. Tem essa coisa de que quando ele pula fica um contra-luz, né? Que parece o bonequinho morrendo e tal, e voltando. E no começo é justamente uma vinheta de quando é game over no videogame, né? Assim, é justamente você. E o videogame tem isso, né? Assim, um pouco. Você morre e volta. Morre e volta. O videogame é um pouco sísifo também, né? Então, era mais uma referência também. A gente, à medida que foi fazendo, foi percebendo outras referências possíveis, outros lugares onde isso também ressoava na cultura pop, assim, né? Por assim, tipo, isso foi sendo um estímulo, né? Então, total, acho que você tem total razão. Tem essa sensação no começo que vai se desconstruindo, né? À medida que vai criando uma complexidade, vai parando de ser só sobre a piada, a própria trilha vai se desconstruindo, vai ficando meio esburacada e meio esquisita, e o som meio mexido, meio torcido. Então, começa com essa vinheta de videogame e vai parecendo uma outra coisa, outra coisa, outra coisa, e quando você vê, é uma coisa completamente diferente, assim, né? Não, com certeza. Ele vai. É isso que eu falei antes dessa parte não dos textos exatamente, mas essa dramaturgia que vocês construíram ali. Então tem esse momento inicial e depois a coisa vai tomando uma complexidade estética, inclusive, né? Com uma simplicidade, né? Tem aquela rampa ali, mas é tudo muito limpo no palco. E eu queria que vocês falaram dessas, né, várias cenas e algumas coisas que vão e voltam, alguns assuntos, digamos, que vão e voltam. Tem tem questões ou cenas ali que vocês queriam dar mais importância ou que vocês consideram que sejam mais relevantes dentro desse texto todo. E eu pergunto um pouco porque eu falei, o cenário ele é super limpo, mas tem um momento que ele tem uma cena com a sacola plástica, que é maravilhosa também. Enfim, e aí surgem outras sacolas ali, né, que acaba compondo o cenário também. Por que essa escolha? Não tem nada a ver, foi só uma escolha, ou tem alguma questão com relação a isso? Porque a sacola plástica, querendo ou não, nesse momento que a gente está vivendo também, de essas questões, para mim, pelo menos, né, inevitavelmente traz muitas referências dessas questões ambientais e esses horrores que a gente está vivendo no Brasil, nesse momento de pandemia mesmo, com inúmeros líderes indígenas de uma importância que não daria nem para descrever aqui, morrendo com essa pandemia, e todos nós morrendo com toda essa devastação, com toda essa exploração da Amazônia, e isso acontecendo assim deliberadamente, quer dizer, esse assunto também sendo muito pungente, e é um assunto que a gente tem querido muito discutir também no festival, né? Então também eu acabo ficando um pouco imerso nisso, porque uma das coisas, talvez a palavra do festival, né? O título da nossa revista esse ano vai ser Corpo Futuro. E dentro desse corpo futuro envolve as relações com a máquina, né, desse corpo misturado com inteligência artificial e toda a influência desse desenvolvimento dessas tecnologias sobre o nosso corpo. Tem as questões de gênero também, dessas misturas, esse pós-gênero e esse pós-humano, e muitas questões ambientais, quer dizer, né, a gente, esse projeto do antropoceno, da gente destruir de explorar a natureza, se deslocando dela própria e, consequentemente, se destruindo, se autodestruindo, né? Então, acaba que eu fico um pouco muito nisso, assim, mas essa parte e aí eu achei a escolha da sacola ali muito interessante também. Claro, pensado, usado de um outro jeito, mas não sei se essa ou outras questões também afetaram vocês mais, fizeram vocês voltarem a isso durante a construção do texto do espetáculo? Perfeito. Eu acho que isso que você citou, tudo isso você citou,
são temas que assombram muito a gente, não é? Eu acho que todo mundo da nossa geração, sobretudo, não é? Eu acho que as gerações mais antigas têm o privilégio de pensar que isso pode não afetá-las. É claro que tem gerações mais antigas na luta forte aí, mas tem muita gente que não. Esse engajamento contra as mudanças climáticas, por exemplo, ele é muito mais presente nas novas gerações, não é? E é por isso mesmo que a geração que vai ser mais impactada. Eu acho que a gente está muito impactado por isso. Acho que eu e o Vinícius pensamos muito nisso, né? E acho que é algo que está muito presente em tudo que a gente escreve mesmo, tenho a impressão. Eu, pelo menos, é o assunto que eu mais penso. Até descobri que tem um termo para isso, que é eco-ansiedade, que é essa ansiedade gerada pelas mudanças climáticas é uma doença que acomete muito a nossa geração, porque a nossa geração é a primeira, talvez, que tenha esse futuro cancelado, para usar um termo da moda, né? A gente até fala na peça disso. O cancelamento do futuro é um termo que eu acho que quem trouxe para a gente foi o Bruno Torturra, nosso amigo que faz, enfim, lives muito legais aí e tal, que assim, a gente vive uma geração e um momento em que o futuro está cancelado a princípio. Pode ser que a gente consiga reverter, mas a princípio ele está cancelado. Eu digo futuro a longo prazo. Você consegue fazer planos daqui a 10, 20 anos, mas você não faz mais planos para daqui a 50, 70, não. Assim, as mudanças climáticas são uma realidade incontornável, praticamente. Então, essa perspectiva, é claro que ela vai afetar muito, acho que a escrita de todo mundo da nossa geração, né? Porque isso muda totalmente a sua visão de felicidade, seus planos, o que você imagina para o mundo, né? A visão de coletivo, tudo isso está muito afetado mesmo. Nossa peça fala muito disso, né? Assim, como lidar com o dia a dia, enfim, como lidar com esse absurdo do fim do mundo inevitável praticamente, enfim, iminente com certeza, sem cair no niilismo, na depressão, não é? Então quer saber, queima logo tudo, não é? Porque esse é um perigo, né? Então face ao apocalipse é muito fácil você ficar cínico ou niilista, e a gente recusa esse cinismo, acho, né? É o que a gente sempre falou muito, a gente não pode cair naquela coisa de, para usar um termo uma blogueira recente, não pode cair no foda-se a vida, né? Não quer saber, foda-se a vida, foda-se o mundo, morram todos, não estamos nem aí. Não, a gente é pela vida, né? Nós somos pessoas, eu acho que eu e o Vinícius temos isso em comum. Sem cair na autoajuda barata, que é outro amigo, mas nós somos razoavelmente felizes, né? E pró-vida no sentido original do termo, não no que Damares, etc. usa, no sentido de somos pessoas que vivemos intensamente e amamos a vida, e eu tive agora uma filha, que é um sinal de amor à vida. Vinícius, eu acredito que vai ter em breve, vai ser um pai incrível, enfim, a gente acredita na vida e na continuação dela. E eu acho que esse daí é um compromisso mesmo que a gente faz. Então seria hipócrita a gente amar tanto a vida e fazer uma peça só para ser inteligente, odiando a vida, não é só para dizer como nós somos alemães e niilistas. Eu acredito mesmo que a gente tem que ter, enfim, a nossa dramaturgia tem que passar também, não a autoajuda boba, mas abrir alguma janela, algum tipo de redenção frente ao apocalipse, né? Totalmente. Acho a coisa das sacolas, na verdade, chegou por... Enfim, o Greg em algum momento falou uma frase que eu amei. A gente falava muito sobre a coisa do cancelamento futuro, sobre o Torturra. Obviamente que sendo dessa geração, esse tema nos assombra muito, porque a gente está vendo tudo que está acontecendo, né? Isso é impossível não ser afetado por isso. E como eu disse nos nossos encontros desde o início, desde que a gente teve ideia de fazer uma peça, a gente passou por muitos assuntos, e certamente é isso. Acho que a gente, com dois criadores assim que estão em sintonia com o mundo, né, com a antena ligada para o mundo, a gente acaba captando essas sintonias que são as coisas que ressoam no presente. Mas eu acho que a escolha da sacola, a primeira cena da sacola é uma cena que é uma ressignificação de uma cena emblemática do Hamlet, que é a cena no quinto ato, em que ele encontra a caveira de Yorick, né? E o Hamlet diz: Yorick, quando ele descobre que é o cadáver que foi exumado e pertencia a Yorick, que foi um bobo da corte que ele conheceu, e ele
e ele diz ao coveiro, puxa, Yorick, eu o conheci, eu beijei seu rosto, eu estive com ele, ele me carregou em seus braços, né? Porque o Yorick conheceu o Hamlet criança. E aí o Hamlet diz, vá, Yorick, diga à minha mãe que não adianta toda a maquiagem, porque o final de nós é sempre esse, né? Quer dizer, a lembrança da morte, né? E na verdade eu acho que a gente chegou a Hamlet porque a gente passou por Camus. E Camus nos deu essa questão de que a única questão filosófica fundamental é o suicídio. Esse é o começo do mito de Sísifo. E ao falar do suicídio, a gente lembrou do ser ou não ser de Hamlet, que é obviamente a coisa central. E a gente, né, muitas vezes não se percebe, essa frase ficou tão, essa expressão ficou tão massificada, por assim dizer, que as pessoas às vezes não se dão conta de que ser ou não ser não é existir ou não existir, é existir ou tentar contra a própria vida, ou dar fim à própria vida, né? Ou se matar. Enfim, então eu quero dizer, assim foram surgindo as conexões. E aí, porque a gente chegou a Hamlet, deu vontade de fazer essa cena ressignificando. E a cena do ser ou não ser, curiosamente, é muito associada, é muito pensada como se o Hamlet estivesse falando para a caveira. E, na verdade, não é. Essa é uma cena do segundo ato, a cena do ser ou não ser. E a cena da caveira é essa que ele diz, Yorick, etc. e tal. Então, acho que pegando um pouco pela ideia do ser ou não ser, veio essa ideia de, ao invés de ser uma caveira, ser uma sacola plástica. Porque esse assunto estava nos assombrando o tempo inteiro. A gente vinha falando disso há muito tempo. Então, quer dizer, um monólogo que era um homem olhando para uma sacola plástica e pensando... E é uma ressignificação, é um remix dessa cena de cabo a rabo, porque é a mesma trajetória da cena, mas transposta. Se na cena do Hamlet ele diz, vai e diga à minha mãe que não adianta nada, caveira, porque todos seremos isso, aqui o nosso herói trágico de Sísifo diz assim, eu tenho um pedido a te fazer, quando tudo acabar, quer dizer, você vai continuar, então não se esqueça de mim, porque você vai seguir por toda a eternidade, quer dizer, as sacolas são eternas. Então ele não está falando da finitude da sacola, ele está falando da própria finitude perante a eternidade da sacola, que não se decompõe no meio ambiente, que vai tomar os oceanos, etc. Então, quer dizer, tinha essa ideia do remix. E aí, obviamente, eu acho que a catástrofe climática, o medo do futuro, o medo do presente, todas as coisas que estão colocadas eram assuntos que percorriam tudo. Então, essa cena essa foi uma das primeiras cenas a ser escrita, ainda quando não estava muito claro qual era o dispositivo, não estava nem claro muito o dispositivo da rampa, quando essa cena foi escrita. E quando a gente chegou a ela nesse lugar, a gente percebeu que ela iniciava um bloco que falava sobre, genericamente, é um bloco apocalíptico, assim, né? Apocalipse no sentido de medos, de fins do mundo, fins possíveis e tudo mais, né? E é o mesmo bloco que fala dos destroços de Mariana, é o mesmo bloco que tem o quadro da previsão do tempo, que é uma previsão sobre o tempo histórico, né? Sobre o tempo que se vive, um tempo de pancadas de obscurantismo por toda parte, etc., com uma mímese de previsão do tempo de televisão e tudo mais. Então, é isso. Acho que a gente foi, na verdade, depois de muito tempo, foi começando a agrupar as ideias tematicamente, através de uma cartolina que a gente tinha na sala de ensaio, e com muitos post-its, que é todo o meu prazer virginiano, assim, de viver, junto com a Maiara Constantino, com o Gregório e com a Maiara Constantino, que é nossa assistente de direção, e com o Fabrício Licursi, nosso diretor de movimento, mas a gente manualmente foi entendendo, assim, a estrutura da peça, que eu acho que tem a ver com isso que eu disse, assim, como é que a gente dá um corpo e uma trajetória, uma escalada dramatúrgica, uma progressão dramatúrgica da exploração desse espaço e tudo mais, né, e fazer essa rampa render, né, e tal. Enfim, fazer o assunto render e se desenvolver. Então, esse é o penúltimo bloco da peça e tal, porque a gente também, uma tendência natural nisso que o Gregório falou de não ser completamente, não emburacar completamente no niilismo, seria terminar nesse bloco. Esse bloco é retumbante, ele é grandioso, ele poderia ser um final de peça, tranquilamente, a gente poderia terminar nisso e dizer, é isso, vão para casa, pensem nessa coisa, mas em alguma medida, pelo afeto, a gente constrói a última etapa da peça, que, enfim, aí não sei se também é spoiler demais para a gente veja, mas que a gente já falou, é um final que ressoa o meio e o começo, assim, né? Espinha dorsal. Eu acho que tem que legal vocês trazerem isso. Eu penso muito nessa questão de deixar alguma coisa
o que vai vir, né? De não ser exatamente isso, de não perder completamente as esperanças, ou de que nem o Gregório falou, taca fogo em tudo mesmo e vamos acabar com isso aqui. Mas eu penso muito nisso como coisa de bem, como artista, diretor do festival, eu fico muito pensando, né? Esse ano, especialmente, eu me vi assim quase encalacrado, porque tinha tudo para a gente simplesmente cancelar o festival, né? Como muita gente, como muitos festivais cancelaram, muita gente cancelou, as pessoas simplesmente fecharam as suas portas porque tiveram que fechar realmente. Mas eu fiquei pensando assim, tipo, cara, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente não vai conversar? Como é que a gente não vai... Tem que achar formas da gente fazer, né? Eu acho que essa ideia, né, como eu falei no início, da gente estar aqui agora, ou da gente, inclusive, realizar o festival, pagando as pessoas, mantendo o que é possível de se manter de arte viva, desses encontros, esteticamente, as pessoas pensando seus trabalhos, pensando como se manifestar, como trabalhar suas linguagens para esse universo, se é possível, se não é possível, mas simplesmente ter a possibilidade da gente fazer e de manter isso aqui vivo, de manter os artistas sendo artistas, porque tinha essa tá tudo já é uma pré-pandemia, já é uma catástrofe do ponto de vista da cultura, né? Do ponto de vista de investimento, da vida dos artistas, as pessoas batalhando para para circularem, para montarem um trabalho com dignidade, para fazer um trabalho legal, para pagar as pessoas, para manter o trabalho vivo. E dentro desse cenário, a gente vê os festivais não acontecendo, vê os teatros fechando, para além do que aconteceu no final, o que está acontecendo no final, que é as pessoas realmente completamente sem trabalho e, consequentemente, sem dinheiro, tu não ter esse espaço, esse momento de criação, né? As pessoas não conseguirem criar e serem artistas ali. Então, acho que tem esse movimento também que me mexeu, assim, para a gente fazer e aí descobrir outras formas da gente fazer o festival acontecer e vai. Agora é um tiro no escuro também, ver como é que vai ser a adesão disso tudo, das Mas vai ser pessoas ótimo. interagindo a isso. Mas estamos aí, estamos tentando. Tem uma coincidência grande também desse ano em que os eventos estão sendo cancelados e a própria ideia de cultura do cancelamento, que rendeu um artigo muito maravilhoso do Gregório, acho que foi semana passada ou retrasada, lá na Folha, né? Folha. No espaço que ele escreve. E, enfim, mas eu quero dizer, é importante, eu acho que é muito louvável, eu quero aqui deixar muito o registro aqui em alto e bom som do quanto é importante justamente esses espaços, né, os espaços de resistência. Obviamente que essa palavra se desgastou, né, no meio de tudo isso, porque a gente fala um pouco para tudo e ser um artista brasileiro já implica que você é um resistente, antes você era só um insistente, agora você também é um ato de resistência, né, não só de insistência. Mas eu acho que tem uma questão de que a imensa maioria das vidas, felizmente, não é cancelada. Então, a gente precisa continuar vivendo e tendo motivos para viver e tudo mais. Então, existir uma edição online, alguma coisa, algum caminho que nos mantenha pensando, que nos faça recordar que esse festival, esse espaço de encontro existe e continuará existindo fisicamente de novo quando esses problemas forem sanados, eu acho que é absolutamente fundamental e louvável e é uma atitude e que tem eu que aplaudo. existir, né? Vocês têm que existir, esse espetáculo tem que existir, as coisas, os teatros têm que existir, quer dizer, os centros culturais têm que existir, né? Essa bater pé nisso ou fazer isso acontecer é um pouco isso também, assim, é dizer. E tem público, tem as pessoas querem, as pessoas estão lá e isso tem que acontecer, né? As pessoas têm que poderem ter um direito público das pessoas terem acesso à arte, ao pensamento, à reflexão, à beleza, né? Ter um contato com isso, com o que as pessoas estão mostrando, estão construindo, em formas de imagem, tudo. Então isso é muito bacana. Agora tem um momento na peça, ou não é na peça, não sei se eu li, que tu falou, Vinícius,
enfim, que o Sísifo também era isso desse caminho, desse processo, de um trajeto de seguir, né? Dessa de ver o Brasil, ou pelo menos se chegar ao novo Brasil, se passando por esse Brasil e perceber todos tudo isso que a gente está vivendo, afinal de contas, olhar para tudo isso de fato, para poder talvez desenhar e pensar um outro Brasil possível. Eu acho que isso ressoa a primeira frase da peça, que é uma frase que percorre a peça inteira, que é: não se chega a um lugar sem passar por outros. Uhum. É a frase que abre a peça e a frase que abre a peça e, portanto, é repetida muitas vezes na peça. E como o ideograma, ela é repetida, como ela é repetida em diferentes contextos, também ela vai mudando de sentido, porque os contextos vão se alterando. É mais ou menos como a ideia do campo harmônico, né? Você pode fazer um mesmo acorde, mas num diferente campo harmônico ele vai soar diferente, porque a função do acorde é diferente. Enfim, metáfora musical não sei se muito frutífera. Porém, essa frase não chega a um lugar sem passar por outros, eu acho que em algum momento eu devo ter falado isso em alguma entrevista, que não se chega a um novo Brasil sem passar pelo Brasil de agora, trágico, excludente, cheio de retrocessos. E acho que, enfim, é isso que me pareceu também, um jeito... o que eu acho que eu queria até resgatar, que me dá essa sensação muito linda do que o Greg falou, assim, de que ser completamente redentor e autoajuda é simplório, é ridículo, mas ser completamente niilista, foda-se tudo, queima essa merda, é simplório. É outra escala da simplicidade. Também é um jeito de falar. Tem a criança que fala: ah, não, tudo é maravilhoso, e a criança que fala: não quero mais esse jogo, e vira o tabuleiro. Mas você lidar com aquelas peças, com a frustração de que perdeu no jogo, eu acho que é um pouco esse lugar de dizer: bom, eu tô aqui, tô na vida, existo, não pedi para nascer, tô aqui, tô nascendo. Então, por que eu acordo todos os dias? Para quem eu falo, quem eu abraço, que afetos eu congrego, né? Total, o próprio Hamlet, né, da peça, ele não da nossa peça, Hamlet mesmo, o próprio, era uma pessoa que não tinha ainda feito essa transição quase para a fase adulta, né? Ele ainda via as coisas de uma maneira um pouco dual. E ser é uma maneira de não ser e vice-versa. E você ser adulto é perceber um pouco isso, né? Que você consegue ser, consegue existir e permanecer em vida, tendo a perfeita consciência da sua finitude, e que inclusive a finitude ela torna essa experiência da vida mais rica, enfim. O Camus resolve um pouco, né, para a gente também essa solução, ele dá um pouco uma chave muito boa, que é Sísifo, ele diz: imagina um Sísifo feliz, né? E é um pouco a nossa chave também da peça, assim. Enquanto Sísifo está carregando a pedra para o alto, ele preenche essa existência absurda, né, graças a essa tarefa árdua. E acho que é um pouco a nossa chave também para o Brasil de hoje. Construir um sentido para a vida nessa construção também de um país e de uma sociedade. Né? Porque a gente passa a vida procurando sentido, um pouco como Ornella, tentando comprar algum sentido, né? O personagem da peça, ou vendendo ou comprando sentido, quando na verdade o sentido ele é algo que necessariamente você forja com as suas próprias mãos. Você não consegue comprar um sentido, né, numa sentideria, como na peça, e você tampouco consegue vender ele para outras pessoas. Esse é um pouco o pecado da autoajuda, é você tentar vender sentidos prêt-à-porter, né, sentidos prontos, assim. Chaves universais para diferentes portas, né? Exatamente, exatamente. Sem querer cometer esse mesmo erro que eu estou criticando, né, a gente tenta, eu acho que essa percepção do personagem da peça, que também é nossa, que a gente tem que fazer todos os dias, que é assim: qual o sentido eu vou fazer para minha vida, não eterna, minha vida hoje, né? Qual vai ser o sentido do meu dia? Às vezes mais fácil, e isso Sísifo dá uma boa chave, assim. A gente fica procurando grandes sentidos e às vezes os sentidos cotidianos ajudam a gente a empurrar essa pedra com mais felicidade, mais calma no coração. E também talvez o sentido, inclusive, para contornar um pouco esse fim do mundo iminente. Não se trata de, às vezes a gente fica, os bilionários americanos estão tentando ir para Marte, estão tentando inventar macro soluções, né? Que talvez realmente agora parece a única coisa a se fazer, mas se todo mundo conseguisse fazer uma mudança cotidiana, feito, por exemplo, a carne,
né, que eu estou lendo um livro muito bom, aliás, que eu recomendo, Vini, você vai adorar esse livro aqui. Nós Somos o Clima, um livro muito bom daquele cara, Jonathan Safran Foer, sabe? Do mesmo autor de Comer Animais. Exatamente, exatamente. Ele é um romancista, a princípio, que começou, né, mas ele está escrevendo os livros, o Comer Animais foi o primeiro e esse aqui é o segundo, livros de ensaios sobre mudança climática. E o livro é muito bom, ele parte do impasse, basicamente ele parte da constatação de que a gente perdeu, dizendo assim, o que acontece que a gente não consegue comover ninguém para esse assunto? Qual é o problema? E ele diz uma coisa muito boa, que é assim, cara, o problema é que é o assunto mais chato. Se um grande vilão inventasse, né, uma arma para acabar com o mundo, ele nunca conseguiria inventar uma tão eficiente quanto a mudança climática, porque ela é muito vaga, ela tem todos os ingredientes de um inimigo impossível de você comover as pessoas, que ela é vaga, ela é demorada, ela é gradual, né? Ela é ela é notável, mas ela tem uma duração que não é muito palpável, né? Assim, ela não é um meteoro, sabe? Que está vindo e você sabe o dia que ele vai cair. Ela não é algo que você consegue enxergar vindo tão claramente, ela é muito gradual. Então, basicamente sobre tudo isso. Mas ele não dá soluções, ele dá pistas. E uma delas é óbvia, a alimentação, porque não adianta ele dar lá conta de ser o inimigo número 1 e ao mesmo tempo o inimigo mais chato de se dizer, porque ninguém quer mudar isso. Então Vinícius já era vegetariano muito antes de mim, eu agora estou cortando a carne, foi o que eu consegui fazer o mínimo, aproveitando que na pandemia já não estou andando de carro mesmo, nem de avião. E acho que é meio isso, assim, a gente inventar, forjar sentidos diários para tentar adiar o fim do mundo, como diria Ailton Krenak. Exato. Tem essa coisa da mudança climática, ela afeta, na verdade, ela afeta o dia a dia, são dezenas, centenas de pequenos hábitos culturais da vida das pessoas, né? Que foi isso que a gente aprendeu a fazer, né? A nossa geração, as passadas, quer dizer, a coisa do consumo da carne, desde quem vinha em pequenas fazendas ou sítios e criava galinha ou porco, ou sei lá eu, quer dizer, essa são milhares de coisas que foram surgindo no dia a dia das pessoas. Eu estava vendo uma entrevista da Paola Cassaroia, que ela falava quando as mulheres, uma entrevista que ela deu para a Intercept, muito bacana, e ela inventando uma palestra que ela deu, um estudo que ela fez, sobre o momento que as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar, conquistando o espaço de trabalho, absolutamente merecido, tudo certo, e os homens não quiseram também assumir o outro posto de ficar em casa. Então, quem assumiu esse lugar, muito inteligentemente, foi a própria indústria. Então, as pessoas começaram, não tendo nem homens nem mulheres em casa para cozinhar, quem tu coloca na mesa todo dia é a indústria, são os pacotes, pacote de tudo, pacote de comida, e aí não só a coisa da carne, mas as questões todas, as commodities e a venda de todos esses produtos embalados. É muito o sistema é muito perverso e a perversidade se sofistica, né? Assim, eu acho que é tudo uma interligação, quer dizer, a própria exigência de produtividade, que é um imperativo do capitalismo e cada vez mais violento, e que agora começa também ganha novas ferramentas com redes sociais, por exemplo, que é um lugar que aumenta profundamente o mecanismo de comparação entre as pessoas. Então as pessoas se sentem muito diminuídas umas perante as outras, porque sentem que os outros estão produzindo e estão conquistando e estão fazendo, porque o tempo inteiro cada um se tornou um pouco autopromotor de si mesmo. Então, portanto, o sucesso de cada pessoa grita o meu próprio fracasso, portanto eu tenho que continuar produzindo. Então existe um aumento exponencial da ansiedade, da infelicidade, né? Então as pessoas, claro que as pessoas não vão cozinhar, porque elas precisam produzir, trabalhar, e eu vejo, e eu falo isso, e eu sou uma pessoa que sofro disso, eu faço um monte de coisa, quer dizer, eu não tô falando disso dizendo encontrei a iluminação e vivo num mosteiro, ao contrário, eu acho que eu tô aqui padecendo disso incrivelmente. Eu trabalho, eu tô, né, morando com a minha namorada, né, nessa quarentena, e ela também é uma pessoa que trabalha enlouquecidamente, e a gente, no começo da pandemia, até cozinhava, conseguia e tudo mais. Depois de um tempo, você começa a falar, cara, olha a quantidade de coisas que a gente não tem como articular, então, bom, tem que pedir, tem que fazer, bom, pronto, já de novo
fortalece uma certa indústria, uma certa coisa e tudo mais, pelo menos tentando não comer carne. Então, quer dizer, é isso. Eu acho que a gente percebe que, às vezes, mesmo para fazer tudo certo, você tem que reprogramar a sua vida de tal modo que não é fácil, né? Assim, a gente tem que reconstruir uma série de parâmetros e precisa ver o que tem oferecido para a gente, né, e tal. Mas eu concordo inteiramente, assim, com que eu já estou nesse processo de não comer carne há um tempo, né, né, nem comecei exatamente por esse motivo, mas certamente esse motivo foi um dos que me fez dizer, bom, essa sim é a decisão certa, né, esse é o caminho a tomar. Enfim, mas é isso, é um assunto que a gente começa a falar sobre as angústias do agora, né? E tem que ir só respirando fundo, né? E tal. E aí é isso, né? Sem nem falar dessa pandemiazinha. Quer dizer, acho que é isso. Realmente, 2020 nunca, nas nossas vidas, né? Nunca foi tão difícil viver assim, né? Assim, a gente tá... Todos os dias a gente diz, caralho, a gente é lembrado do quanto a vida é milagrosa, dificílima e excepcional e, né? Assim, enfim, acho que é isso. Estou começando a derivar muito, mas É isso aí. eu acho que a gente vai também Não, é um pouco de tudo isso mesmo, assim, porque é isso, como eu falei no início, que a ideia era falar a partir do Sísifo, para a gente falar de tantas questões, porque é isso, são todas essas questões que são do Sísifo, que são do Krenak, que teve no Encena ano passado e deixou uma história, deixou um rastro incrível, né? Acho que esses encontros aqui, essas trocas de conversa aqui, acho que é para isso, é para a gente poder fortalecer uns aos outros, fortalecer um pensamento e também dividir, provocar que a gente divida um pouco sobre tudo isso, né? E nós estávamos falando da que eu também começou a falar um pouco dessa pandemia e tudo, e tem um momento na peça, acho que vocês falam também, né, de uma imagina se, eu fiquei imaginando, imagina se houvesse uma pandemia generalizada ou algo assim, não tem um momento assim, vocês falam... A gente chamou de epidemia global, a gente não conhecia a palavra pandemia ainda, mas era uma palavra que estava no horizonte. Então, isso foi escrito que em 2019 já, ou 2018, ou... 2019. É 19, perdão. E como é que foi encarar uma epidemia global, né, real, depois de ter escrito sobre isso? E queria saber como é que foi para vocês também adaptar esse texto para a pandemia, né? Vocês apresentaram no Fique com Sesc em casa com o Sesc. Sesc em casa. Sesc em casa. É engraçado, essa daí estava como está presente, né? A pandemia antes está, porque o texto é anterior a ela, mas já estava presente. Eu acho que é um medo meio arquetípico, talvez, não é? Que esteja presente, assim como Sísifo, nas nossas cabeças, assim, essa pandemia global. Essa epidemia global que a gente chama, hoje chamada de pandemia. Tem filmes que tinham pronunciado e tal, e eu acho que estava no inconsciente, assim, nosso, em algum lugar, esse medo iminente que a partir de agora a gente vai ter que conviver para sempre, né? Mesmo que tenha cura para essa, quando será a próxima? Porque é algo que, na verdade, a gente viveu numa espécie de paz biológica meio inédita na história do mundo. É uma paz para o ser humano, assim, 80 anos sem uma pandemia, quer dizer, teve a da AIDS, claro, mas sem uma gripe matadora como essa, é muito tempo, é meio inédito mesmo. Então, eu tenho a impressão de que a gente vai ter que conviver, enfim, com isso, e o teatro vai ter que dar conta disso. Como é que vai ser o teatro, né, se por acaso a gente não puder retomar a aglomeração? Acho que ele vai ter que ser inventado. Foi um prazer inventar com o Vinícius um teatro caseiro, um teatro em casa, delivery, que na verdade não é teatro, né, alguma outra coisa. Porque o teatro pressupõe uma aglomeração, assim, eu não acho que dê para chamar de teatro, não. Mas é alguma outra coisa que pode ser interessante também, né? Esse universo da live, eu acho que tem muito a se explorar. É muito dramático também em algum lugar, o fato do ator estar ali ao mesmo tempo que você, mesmo que não esteja no mesmo espaço, né? Então, para mim, foi muito prazeroso, assim, poder inventar isso junto com o Vini e tentar criar algo novo a partir dessa restrição, né? E a gente pode criar também textos novos, né? Para criar uma nova costura, porque grande parte da peça sem a rampa e sem aquela topografia e sem fazer a peça para valer não fazia muito sentido, né? E não de uma pedra, né?
Exatamente, a gente tinha essa felicidade de ter a pedra de Sísifo ali, né? O Greg ter esse acesso a essa maravilhosa pedra, e a gente começou a estruturar a partir disso. E aí a gente pôde, por exemplo, reaproveitar um texto magnífico que o Gregório tinha escrito, que era um texto sobre a pedra, porque em algum momento a gente falou da pedra de Sísifo, e aí no final, enfim, somando, né, construindo, a gente percebeu, achou que era um texto muito longo, muito emblemático, muito bonito, mas muito emblemático também, que não estava se encaixando na maneira como a peça estava indo, mas que na live ele encaixou lindamente, assim, porque justamente ali não era rampa, não era montanha, era pedra. Então foi ótimo, e a gente também atualizou uma série de coisas assim na peça e fez, né, alguns textos complementares ali no começo e no fim para também dar mais sentido à experiência. Foi muito maravilhoso. Acho que toda a chance de exercer a potência e estar em contato com algum público, mesmo que remotamente, né, nesse parâmetro que a gente tem, nossa, é um alento. Assim, para mim foi dos dias mais felizes desde que eu comecei a pandemia, assim, ver a reação das pessoas a única coisa horrível é dirigir uma coisa remotamente. Isso é realmente muito ruim, assim, dirigir, ensaiar por videoconferência, porque, né, o Greg estava no Rio e por muita felicidade, tem uma família maravilhosa, e o Miguel, o primo dele, fez a câmera, a Teodora, a irmã, fez a assistência de câmera e produção, e a Olivia e o João, a Olivia, a mãe dele, o João, o irmão, todo mundo ajudou, assim, entrou no balaio, e foi muito importante, assim, mas eu que estava em São Paulo, é um saco, assim, porque você fica meio, então, vai para cá, sabe, assim, dirigir remotamente é a própria expressão do controle remoto. É muito remoto o controle que se tem à distância, sabe? Assim, enfim, mas foi ótimo, assim, foi uma experiência muito boa. E sobre a epidemia global, etc e tal, acho que isso, claro, já fica na antena, já está ressoando esse assunto há muito tempo, né? O H1N1 já foi uma coisa, o SARS já foi uma coisa, a gente já teve vários ameaços. O segundo texto que eu escrevi é o Wuhan, que foi encenado e tal, e tem uma cena que é um pronunciamento de um presidente falando sobre se pronunciando para tranquilizar a população perante uma epidemia. A cena é essa. E durante o episódio, e aí a cena que é o presidente fazendo o pronunciamento e tem uma tradução simultânea de uma tradutora que na verdade não traduz o que ele fala para outro idioma, traduz o pensamento dele, quer dizer, fala, nesse momento ele está pensando nisso, nesse momento ele está pensando naquilo, quer dizer, é uma cena, tem um artifício, assim, teatral, mas eu quero dizer que outro dia, quando começou a pandemia, eu falei, caramba, a atriz que faz essa cena, a Luciana Paes, me mandou falou, caralho, você se deu conta disso, desculpa ter falado, pardon, você se deu conta disso? Você se deu conta dessa cena? Eu falei, é verdade, você tem toda razão, e daí eu fui olhar, eu quero dizer, mas eu também não acho que é uma coisa mediúnica, eu acho que bem como a gente no Sísifo agora, a gente é antena, né? Então a gente está pulsando as sintonias do mundo, a gente está, como artistas, a gente está com a antena sintonizando, captando sinais. E isso está aí, entende? Já havia a Covid já tinha ensaiado outras vezes. Ela já tinha feito outras. Antes dela se apresentar, antes dela sair em turnê, ela ensaiou como SARS, ela ensaiou como H1N1, ela teve ensaios, né? Então é basicamente isso. Se você vê lá aquele TEDx lá aquele TED do Bill Gates, né, falando, bom, é isso. O cara deu uma descrição, tipo, você vê um negócio de 2015 do cara dando uma descrição exata, é um checklist de todos os acontecimentos de agora. Você fala, bom, não tem nenhuma coisa que não tem. Então, na verdade, eu acho que é mais isso, assim. Acho que a gente está ressoando um pouco essa sensação. Mas, enfim, eu acho que mais do que tudo, o exercício da live foi muito legal, muito desafiador. E desafiador também a própria duração, né? Ser mais curta. Sim. E tal, pressionar e tal. A gente vai ter alguns espetáculos no festival, todos criados para o universo virtual. Não vamos ter nada de peça filmada, né? Que foi criada para o palco, para a gente ver no palco, mas essa é o que está sendo criado para o universo virtual, e eu tenho visto coisas incríveis, na verdade, né? É óbvio que eu sinto muita falta, aquilo que eu falei antes do encontro, do burburinho, daquele acontecimento de estar no teatro com as pessoas, das conversas antes e depois, principalmente, mas também tem é uma loucura do artista, da criação acho que é dessa necessidade de precisar se manifestar, mas vários grupos aqui, fora daqui,
nessa criação para o universo virtual, assim. Vocês têm acompanhado Sim. alguma coisa de ter conseguido assistir alguma coisa dessas produções já pensadas assim para o relacionamento virtual entre artista e público, assim? Eu tenho visto umas coisas que eu tenho me deliciado assim com a criatividade, com, enfim, um passeio por essas ferramentas todas. Eu acho impressionante como as coisas foram se complexificando nesse tempo de pandemia. Quer dizer, em 5 meses a linguagem se sofisticou muito. Eu vi um que eu amei, que foi o Peça, do Mahat Descartes, que ficou em temporada aqui. Vi várias do Sesc, e semana passada teve um que para mim é uma obra-prima absoluta, não é porque eu acabei de falar dela, mas a Luciana Paes fez um chamado Olar Universo, que era uma adaptação do Sapiens e uma breve história do tempo, uma coisa que ela Ah, fez. eu não vi isso. Eu também É não uma, vi. esse é uma Não, obra-prima, assim. Esse eu acho que é o lugar de invenção mais poderoso que eu já vi chegarem, porque não é teatro, não é e tem a compreensão muito profunda do quanto não é, e virou uma coisa, uma resultante que é cinema e é extremamente poderoso, assim. Então eu acho que eu vou talvez ver, tá na internet, né? é o mais impressionante que eu vi até agora, assim. E enfim, sou amigo da Lu também, mas ser amigo dela não me faz menos fã dela, assim, e ao contrário, na verdade, eu acho que é brilhante. Então, acho que eu tenho visto uma série de coisas, assim, mas eu destacaria esses dois. E as lives do Sesc tem muitas legais, a da Débora Sim. Falabella é incrível, a do Cacá Carvalho é super bonita, e tem vários estilos, tem algumas que são muito lindas só da pessoa falando pra tela, entende? Assim, quer dizer, às vezes uma coisa muito simples. Eu vi ontem do Daniel Warren, que é meu amigo querido também, que é super bonito. Enfim, tem muitas possibilidades. Sei que tem pessoas que fizeram peças especificamente. Sei que a Karen Coelho fez uma coisa especificamente. Sei que o grupo O Armazém fez lá uma peça com o Bianco e tal, que é interativa por Zoom. Então tem muitos caminhos assim interessantes. Eu sou entusiasta. Eu acho que a gente achar caminhos para a coisa ficar viva, assim, eu não sei como é que foi pro Greg fazendo aí, mas imagino que ele tenha ficado também super nervoso de um jeito diferente, mas eu, como diretor vendo à distância, fiquei super nervoso, assim, na minha coxia, que era o meu sofá, na coxia não, a cabine da técnica para mim, que é onde eu sempre assisto o espetáculo, virou o meu sofá. E minutos antes dele entrar, eu tava muito nervoso, assim, liguei, falei merda, não sei o quê. Então acho que tudo isso mantém a chama do teatro, ou pelo menos essa expectativa do teatro acesa, né? Cara, eu também fiquei bem nervoso, um tipo diferente de nervoso, porque não tem ninguém para abraçar, para ver, para conversar. Quer dizer, tem minha família lá, mas é diferente. Você não sabe. Até o final eu tava com medo. Será que alguém tá vendo isso de fato? Né? Você não sabe, você não tá vendo. Então é um tipo diferente de nervoso, assim, com outras preocupações novas que eu não tinha até então. Sim. Então, muito, muito feliz. É um nervosismo silencioso, né? E é isso, o aplauso, as pessoas urrando, muito felizes, muita gente. Acho que a nossa live lá do Sesc, né? Que o Gregório já é um cara nacional, né? Internacional, foi a live acho que mais assistida ao vivo durante a maior audiência ao vivo. E é uma loucura isso, né? Pensar na proporção que tinha, sei lá, perto de, somando Instagram, YouTube, tudo, tinha perto de 20 mil pessoas, sei lá, 30 mil, é um negócio muito grande mesmo, uma proporção enorme, né? Pensando, assim, que tá tudo ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo é silencioso, acaba, não tem aplauso na casa do Greg. Isso é bem doido mesmo, acabar sem um aplauso, né? Isso deve ser muito louco, assim. Eu, do outro lado aqui da criação do festival, ou tentando organizar isso, assim, tipo, a mesma coisa, vai ter público, as pessoas estão assistindo, não estão assistindo. Ao mesmo tempo, tem também, né, eu todo ano eu vejo muitas pessoas escrevem, eu ligo lá pro festival, as pessoas que moram fora de Porto Alegre, ou no interior do Rio Grande do Sul, ou mesmo em outros estados, que querem vir acompanhar a programação, né, presencial do festival. Agora, de alguma forma, isso não tem barreira nenhuma. Quer dizer, tu consegue realmente colocar 20 mil pessoas para assistirem uma performance, uma peça, enfim, online, coisa que nem, sei lá, tem que fazer 20 sessões no teatro para conseguir colocar esse público, né? Não, é isso. A gente, numa live, a gente teve mais ou menos o mesmo público que a temporada de quase 100 apresentações que a gente tinha feito da peça.
contando a excursão que a gente fez a Portugal, mini turnê, as 2 temporadas que a gente fez no Rio, mais a temporada longa que a gente fez em São Paulo, mais, né? Enfim, é surreal pensar nisso. A gente foi para Salvador, fez 2 dias no Castro Alves, né? E tal, e somando tudo, 3 dias em BH, então somando tudo, dá mais ou menos. A gente tinha sido visto por acho que 30 mil pessoas, e aquela live em um dia teve isso, né? É uma loucura. Luiz, acho que é isso. Que ótimo. Muito obrigado. Que agradece. Parabéns mais uma vez pela montagem, pelo texto, que aliás está publicado, né? Falando de futuro. Acho que tem uma coisa legal nisso, né? De ter se a humanidade sobreviver, para muito depois a gente, junto com saquinhos plásticos, vai estar o texto de vocês lá, acessível. Exatamente. Pode ser comprado e toda a colônia de sacos plásticos vai poder ler e desfrutar da publicação do Sísifo. Mas é isso, é importante também a gente dar esse crédito para nossa querida editora Cobogó, que publicou o nosso texto, e fizemos agora um lançamento recentemente, que foi muito legal, muito especial, e está agora em todas as livrarias. Também pode ser comprado pelo site da editora Cobogó, ou, enfim, nas melhores casas do ramo. Sempre gostei dessa expressão, e agora tenho a chance de... Massa, salve as livrarias. E para a gente encerrar, o que está por vir aí? O Gregório falou de ano que vem vir talvez com outra coisa, ou mais outra coisa. Com vontade, né? Não que a peça tenha ficado velha, porque eu acho que ela continua muito viva, mas tem vontade já. Acho que essa pandemia em algum lugar mudou um pouco, né? A gente teve um contato, acho que consigo mesmo, muito intenso, e eu acho que deve estar todo mundo querendo falar um monte de coisa assim. Sei lá, eu pelo menos estou com vontade de falar também de novidade, coisas novas. Acho que o teatro vai sair muito mudado, né? Depois desse ano aí que vai ter, pelo menos, de quarentena. Ele vai sair bem mudado. Então, claro, tem vontade aí de pensar em novidades. Eu dobro essa coisa. Não, eu tenho vontade de fazer coisas com o Gregório sempre. Então, pronto. Para mim, o resto eu me adapto. O resto a gente se molda. Para mim, importante é isso. Mas não sei, várias coisas no horizonte, assim, projetos que estão ainda em conversa e tudo mais, mas né, e o Greg tá com 1000 coisas, o Greg News, Porta e tal. Eu também tô com algumas coisas de cinema também, escrevendo roteiro, né? A gente não sabe como é que estão as coisas mais para frente, mas enfim, estamos batalhando em várias frentes, porque é isso. Acho que a gente tem que vamos persistindo e vamos achando as brechas, né, possíveis. Uma das coisas que a gente vai fazer esse ano quer dizer, estamos fazendo esse ano, é estimular também a produção virtual aqui dos grupos aqui de Porto Alegre, porque tenho falado muito com as pessoas assim de fora, de outros festivais, no Brasil, fora do Brasil. Todo mundo está sedento por esse espaço de encontro, por essa sala lotada, mas muito provavelmente uma ferramenta que veio para ficar, né? E mais maluco que a gente estava falando também, que eu pensei uma hora, essas ferramentas, acho que todas, ou a grande maioria das ferramentas que eu tenho visto sendo usadas pelos artistas para fazer esses teatros virtuais, elas já estavam todas aí, né? Sim. As ferramentas estavam todas aí, desde as redes sociais, eu vi peça pelo Instagram, peça pelo Zoom, ou um passeio por... Magilute tem um espetáculo muito bacana que eles fazem um passeio por várias ferramentas. Tu vai para um Spotify ouvir uma música enquanto tu recebe um e-mail, para ler um e-mail, depois tu recebe um WhatsApp, um telefonema. Então tem uma série de alternativas para esse pensar do teatro, mas as ferramentas estavam todas aí. Exatamente. Mas é isso, acho que esses momentos de exceção fazem a gente também descobrir do mesmo jeito que a medicina está descobrindo remédios que já existiam e são úteis nessa pandemia, a gente vai também descobrindo remédios que são úteis para o teatro, jeitos que, né? Como é que a gente faz fogueira com esses gravetos que já estavam aí, a gente não sabia, né? E a gente estamos aí alimentando as coisas. E, enfim, bonito que você falou do Magilute, que é realmente muito lindo esse experimento deles. Faltou falar ali naquela... É verdade. Gregório, Vinícius, obrigado, queridos. Muito bom estar com vocês. Desejo muitíssimo, delícia de conversa, desejo muitíssimo que em 2021 a gente possa dar um abraço
Com certeza. Nossa. Estaremos aí, Porto Alegre em Cena, cara. Nunca fui, sou louco pra ir. Não, já vou abrindo. Eu só fui uma vez em 2012 como espectador, veja só. Então, olha a minha vontade. Não sei se foi 2011 ou 2012, mas eu fui uma única vez e tenho uma vontade enorme. Assim, já estava muito feliz de saber que eu iria como criador também esse ano. E, enfim, mas que ficou para o ano que vem, tá tudo certo. Estou muito feliz, estarei feliz de qualquer maneira e já estou feliz com essa conversa aqui, pela qual agradeço. Massa, agradeço demais também. Obrigadão, gente. Parabéns. Até mais. Vamos que vamos. Até mais. Um beijo, obrigado. Beijo. Até mais.